Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A origem da vida e da história. Que a gente acompanha o vídeo de hoje pela Bíblia Pastoral e também pela liturgia diária de março de 2025, ano C. Irmãos e irmãs, convido a todos a assistir esse vídeo com bastante amor e fé às coisas de Deus. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Pois é, gente, e na Escola da Fé Cristã de hoje, vamos nos aprofundar mais, conhecer mais o primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, que é o livro do Gênesis, porque a primeira leitura, do domingo passado, do dia 16 de março de 2025, é o livro do Gênesis. Então, por isso, a gente vai se aprofundar mais na introdução desse livro na Bíblia Pastoral, e depois a gente vai ver a leitura, Vou ler para vocês e ver o rodapé da Bíblia Pastoral, tá? Então vamos acompanhar esse vídeo com bastante atenção às coisas de Deus amor e fé. Então a introdução, da Bíblia Pastoral, da página 13. O título do livro do Gênesis na Bíblia Pastoral é assim: A Origem da Vida e da História, Agora, gente, o livro de Gênesis, toda a Bíblia, o livro sagrado da nossa religião, ele não deve ser visto como um livro de ciências, tá? Essa parte física da criação, quem cuida é a ciência, tá bom? O livro do Gênesis, a finalidade da Bíblia, da Palavra de Deus, é ser um livro de moral. Então, a Bíblia é um livro de moral, tá? Só quer nos ensinar o quê? Que Deus criou todas as coisas e Deus é que dá sentido a toda a criação, Então, vamos entender isso para poder entender o sentido do livro do Gênesis, tá? Gênesis significa nascimento, origem. No livro podemos distinguir duas partes. Aí tem duas partes principais, A origem do mundo e da humanidade, que é o número 1, E número 2, a origem do povo de Deus. Então ele vai falar sobre essas duas coisas, Vamos ver aqui a primeira parte, que é a origem do mundo e da humanidade, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11 desse livro. Os dois primeiros capítulos narram a criação do mundo e do homem por Deus, o homem e mulher, Isso aí. As duas composições que procuram mostrar o lugar e a importância do homem e da mulher dentro do projeto de Deus, eles são o ponto mais alto. A gente vê isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que vai até o capítulo 2, versículo 4a. E o centro de toda a criação, Gênesis capítulo 2, versículo 4b ao versículo 25. Feitos à imagem e semelhança de Deus, possui o dom da criatividade, da palavra e da liberdade. Os capítulos 3 a 11 mostram a história dos homens, dominada pelo mal, e, ao mesmo tempo,
amparada pela graça. Não se submetendo a Deus, o homem, né, a humanidade, né, rompe a relação consigo mesmo, com o irmão e com a natureza e com a comunidade, reduzindo a história ao caos, que é o que é simbolizado pelo dilúvio, né? E a sociedade uma confusão, que é a história da Torre de Babel. Interessante aqui nessa introdução de Gênesis, que parece falar da ecologia integral, gente. Entendeu? Que é o tema, né, da campanha da fraternidade esse ano, né? Quando diz assim, ó: não submetendo a Deus, o homem rompe a relação consigo mesmo, né, com o irmão e com a natureza e com a comunidade, reduzindo a história ao caos. Tá vendo? É justamente sobre isso que o Papa Francisco vem falar em sua encíclica, né, quando fala nos seus documentos, né, falando dessa campanha da fraternidade esse ano. Viu como é que é interessante? Então, vamos ver aqui, irmãos e irmãs, a segundo tema, né, que é a origem do povo de Deus, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50 desse livro. Nessa parte encontramos a história dos patriarcas, né? As raízes do povo de Deus, que dentro do mundo será o portador da aliança entre Deus e a humanidade. A história de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Então, o início da história do povo de Deus é marcado por um ato de fé no Deus que promete uma terra e uma descendência. Então, gente, o livro, a primeira leitura, né, de hoje, né, que é a leitura do dia 16, do domingo passado, tem a ver com essa parte da origem do povo de Deus. É quando Deus faz a aliança com Abraão, tá? Que a gente vai chegar lá. Vamos continuar no texto. A promessa de Deus cria uma aspiração que vai pouco a pouco se realizando em meio às dificuldades e conflitos. A missão de Israel é anunciar e testemunhar o caminho que leva a humanidade a descobrir e a viver o projeto de Deus. Ter Deus como único Senhor, conviver com as pessoas na fraternidade e repartir as coisas criadas que Deus deu a todos. Esse é o projeto de Deus para a humanidade, tá vendo? Fraternidade. Os capítulos 37 ao 50 apresentam a história de José, preparando já o relato do livro do Êxodo, onde se apresenta a mais grandiosa ação de Deus entre os homens, a libertação de um povo da escravidão. Aí já está preparando já para o tema do próximo livro, que é o livro de Êxodo. Continuando. 2 temas ajudarão o leitor a compreender melhor o livro do Gênesis. Então, vamos ver esses 2 temas, né, que ajudam a compreender todo o sentido da mensagem de Gênesis. Primeiro, número 1, o bem e o mal, né? Tudo que Deus cria é bom, e o mal entra no mundo através da autossuficiência do homem, né? É quando Adão e Eva comem do fruto proibido, né? Que Deus disse que não era para comer, né? Então aí o pecado entra no mundo, que é a autossuficiência. Adão quer se tornar igual a Deus, né? E se desenvolve e cresce até afogar o mundo, salvando apenas uma família. E a gente lembra a história do dilúvio, né? De Noé. Com Abraão, inicia-se uma nova etapa para o bem, vai superando o mal, até que, por fim, através do próprio mal, Deus realiza o bem, que é a vida. Aí já entra a história de Abraão. Agora, o segundo tema que nos ajuda a entender o livro do Gênesis, que é a fraternidade. Através de um fratricídio, ou seja, um homicídio, né? A fraternidade é rompida. É quando Caim mata seu irmão Abel, né, por inveja, né?
desvirtuando o projeto de Deus para os homens. Com isso, abre-se as portas para a vingança sem fim, e a dominação, e a desconfiança, e a falta de hospitalidade, e a concorrência desleal, que gera medo do irmão, e a exploração e escravidão. Então, o pecado original, o pecado de Adão e Eva, o pecado de Caim, então já desenvolve-se vários pecados que vai estragando a relação do homem com Deus e da humanidade entre si, né? É isso aí. É isso que a introdução quer nos ensinar. Para essa humanidade ferida, Deus propõe a restauração da fraternidade através de uma comunidade que será bênção para todos os povos, né? Aí é onde entra a história de Abraão, né? Desse modo, o homem deixará de ser egoísta e aprenderá a perdoar e deixar suas próprias seguranças para viver de novo a fraternidade, para viver de novo a fraternidade. Só assim os oprimidos poderão lutar contra a exploração e a opressão, formando uma sociedade justa, na qual haja liberdade de vida para todos. Aí já é o tema do livro do Êxodo, né? Então, é isso aí, irmãos e irmãs. Então é isso. O que o livro do Gênesis quer falar? Ele fala sobre a origem do mundo e da humanidade, e também a origem do povo de Deus. Para a gente poder entender esses dois temas, a gente tem que compreender que ele fala sobre o bem, a origem do bem e do mal, e sobre a fraternidade, né? Então, é isso aí. A origem da vida e da história. Agora, irmãos e irmãs, que já conhecemos bem, né, a mensagem, né, do livro do Gênesis, vamos agora à primeira leitura de hoje, né, que é a leitura do domingo passado. Leitura do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 15, versículos 5 ao 12, versículos 7 ao 18, 17 ao 18. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Ele disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Abraão perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? O Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando-as respectivamente partes frente à outra, uma frente à outra. As aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol se ia pondo, caiu de um novo sono, um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Aquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes, darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ver
o Salmo do dia, o Salmo que medita a mensagem da primeira leitura, que é o Salmo 26, 27, do versículo 1 até o versículo 14. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Irmãos e irmãs, vamos ver o que o rodapé da Bíblia Pastoral, o magistério da igreja, vem nos ensinar, comentar, explicar sobre essa leitura, que é a primeira leitura de domingo passado. Aí diz o rodapé, né, que é do capítulo 15, né, vai do versículo de 1 a 21, que compreende a leitura de hoje. O título na Bíblia Pastoral é Acreditar é Confiar. Significa que acreditar em Deus é confiar em Deus. Isso aí. Deus promete e o homem aspira, mas nada ainda acontece. Deus desafia novamente Abrão com a promessa, e este acredita e confia. A justiça do homem consiste numa entrega confiante ao Deus e garante cumprir o que promete, quando ainda nada pode ser verificado. A gente vê em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É quando São Paulo vem explicar sobre o que é fé, né? É isso aí. Vamos continuar. Abraão pede um sinal, e como sinal, além da criação e da aliança com Noé, temos aqui a terceira grande aliança do Antigo Testamento. Ora, a aliança é um acordo em que ambos os contratantes se empenham, né, se empenhavam entre si. Era concluída com um rito no qual os contratantes passavam entre os animais divididos. Quem violasse a aliança teria a mesma sorte que esses animais. Notemos que somente Javé, ou seja, Deus, que é representado na fogueira, na tocha, passa entre os animais. A aliança com Abraão é um empenho exclusivo de Deus. Só Deus pode realizar aquilo que prometeu. Tá vendo, gente? Então, como era afirmado um contrato naquele tempo, na Bíblia do Antigo Testamento, eles dividiam os animais e as duas pessoas passavam ali. Quem não cumprisse o que prometeu ia acabar do jeito que aqueles animais morreram, partido ao meio. Tá vendo? Mas quem é que passa nesse caso aqui de Abraão e Deus? O próprio Deus é que passa, não Abraão. Porque só Deus pode cumprir aquilo que ele prometeu, de dar terra a toda a descendência de Abraão. Tá vendo? Que bonito. É Deus que vai cumprir isso. E terra, irmãos e irmãs, na Bíblia representa a vida. Vida. Vamos ver aqui o que diz o resto do rodapé. O esquema do Êxodo, aí já falando do livro do Êxodo, né, que é o próximo livro, é totalmente representado pelo texto. Deus faz Abrão sair de Ur para dar-lhe a terra, né? Da mesma forma que os descendentes de Abrão serão escravos no Egito, e Deus os fará sair daí para dar-lhes a terra. Sair para um movimento de libertação que torna possível tanto para o indivíduo como para o povo ao qual ele pertence caminhar para a vida. Então, do mesmo jeito que Deus
fez Abrão sair lá da sua terra, Ur da Caldeia, né, para ir para a Palestina. Deus disse, vou te dar uma terra. Também da mesma forma, Deus fez sair o povo da Palestina para ir para o Egito. E lá foi escravizado, e depois Deus tirou o povo do Egito para de volta à terra prometida. Né? Então, esse sair, esse movimento é um sinal de libertação. Tá? É isso aí. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe nessa quaresma, que Ele possa conduzir a gente, assim como conduziu a vida de Abraão, né? Abraão, pai de todos do povo de Deus, né? Que Deus possa conduzir a gente também. Amém? Amém. Vamos seguir o exemplo, né? De Abraão, que soube confiar e acreditar em Deus. Não é só acreditar, mas confiou em Deus, né? É isso aí. Então, um abraço a todos. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final, tá? Até o próximo vídeo, gente, que na quarta-feira a gente vai ver, né, a segunda leitura, que no caso amanhã. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês às coisas de Deus. Então, vamos encerrar esse vídeo com a oração do Jubileu 2025. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A oração do Jubileu 2025. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermente a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu revive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria, a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.